Bom dia, meus irmãos. Eu estou estranhando um pouquinho essa modalidade, essa forma de dar aula. A falta da interação realmente me faz falta, mas a gente vai encarar essa novidade como um desafio, como um novo aprendizado e aquilo que eu costumo dizer que é uma oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender e de, quem sabe, ensinar também. Bom, nós estamos falando sobre a grande comissão. Hoje o nosso subtema é Façam discípulos, baseado no texto de Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, que diz o seguinte: Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, diante disso, primeira coisa que a gente vai entender aqui é que Jesus traz para si a tão grande responsabilidade quando ele diz que todo o poder foi dado a ele. E logo em seguida, ele começa a nos ordenar, a nos dar algumas ordenanças de vão, façam, batize-os, ensine-os. E ele diz tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. A gente entende aqui que ele está falando aos seus discípulos, aqueles 11, não mais 12, mas nesse momento 11, que seguiram a ele, que estavam com ele, que passaram um bom tempo com ele, aprendendo dele, cada um com as suas falhas. Nesse momento aqui a gente sabe que alguns também duvidavam ainda de que era realmente ele que estava ali, mas ainda nesse contexto, Jesus os encoraja, dizendo: olha, o poder já me foi dado, eu tenho esse poder, vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, vocês comigo aprenderam, agora vão e tudo que vocês aprenderam, agora vocês ensinem. Aquilo que vocês compartilharam comigo, compartilhe com os demais. Os relacionamentos que vocês criaram comigo, que agora esses relacionamentos sejam multiplicados na vida de outras pessoas. Dessa forma, vão e façam discípulos. Vão e façam pessoas que façam o que eu faria, ou o que vocês vão fazer a partir de agora. Porque ele estava falando de discípulos que fariam outros discípulos. Mas esse tema de fazer discípulo é um tema muito abordado já na nossa igreja. Então, para mim, acho que foi muito difícil, está sendo difícil abordar esse tema. Porque ele já tem sido muito debatido, muito falado na nossa igreja. E depois porque mesmo com tudo isso a gente entende que existe muita coisa ainda a ser aprendida. Então, eu fiquei com dificuldades para isso. E a orientação que eu recebi do Senhor foi que uma forma de aprender o que é de fato um discípulo é com outro discípulo. E aí me veio à memória um personagem bíblico para quem Paulo escreve 2 cartas, de quem Paulo fala em algumas outras cartas, e esse personagem bíblico é o nosso irmão Timóteo. E eu gostaria de destacar algumas características de Timóteo que eu acredito, que eu vejo biblicamente,
serem características dos discípulos de Jesus, daqueles que Jesus chamou para si, aqueles que já entregaram a sua vida e que querem viver essa vida com Cristo e viver de acordo com a vontade de Cristo. Então, eu vou ler alguns textos aqui com vocês, a gente vai falar sobre essas características de Timóteo e a gente vai aprender que essas características de Timóteo, elas podem e devem estar em nossas vidas, na vida daqueles que são discípulos. E que à medida que está em nós, é uma grande responsabilidade, à medida que está em nós, e nós vamos estar com outras pessoas, fazendo com que outras pessoas pensem dessa forma, então essas características vão passar de nós para as outras pessoas. Mas aí se a gente não tem, a gente vai buscar. Se a gente tem, a gente vai aprimorar. Se a gente não sabe, a gente vai aprender. Então, o primeiro texto que a gente vai ver hoje aqui, e é uma característica de Timóteo, vai estar lá em Romanos, capítulo 16, versículo 21. Capítulo 16, versículo de 21. E o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim: Timóteo, meu cooperador. A gente sabe que Paulo tem um carinho específico por Timóteo. A gente vai ver alguns textos ainda lá nas cartas de Paulo a Timóteo, na primeira Timóteo, na segunda Timóteo principalmente. Tem um carinho muito grande por Timóteo, a ponto de chamá-lo de seu próprio filho, né? De chamá-lo de filho. E agora, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, ele fala de Timóteo, aquele povo, e diz assim: Timóteo, meu cooperador. Então, como discípulo de Cristo, como aquele que, no caso de Timóteo, aprendeu de Paulo com relação ao andamento da sua vida com Cristo, vale salientar que Timóteo era filho e neto de judias. Não se sabe se o pai dele se converteu, enfim, mas sabe-se que Timóteo era filho e neto de judias. E a própria carta de Timóteo fala que ele aprende com a sua mãe e com a sua avó a servir ao Senhor. Mas a gente sabe que nesse momento aqui a gente está falando de Timóteo já convertido a Cristo, aquele Timóteo que já conhecia o apóstolo Paulo, e agora o próprio Paulo fala dele como meu cooperador. Então, aquele que coopera é aquele que ajuda, é aquele que, no caso de Paulo, de alguma forma o ajudava a continuar a sua missão de pregar o evangelho. Então, como a proposta nossa hoje é aprender com um discípulo, então uma característica de um discípulo deve ser sempre a cooperação. Às vezes, nós temos visto, ao contrário disso, disputas, mas a Bíblia nos ensina, e Paulo traz isso para a carta aos Romanos, dizendo que não, que é através da cooperação que o evangelho pode ser e deve ser dissipado, ou deve ser levado. Então, dessa forma, a gente já tem uma característica de um discípulo para nós, e a partir do momento que está em nós, passar para os outros, que é a característica da cooperação. O outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a terra ensino em cada igreja. Então, uma outra característica que nós vamos ver em Timóteo, que Paulo fala sobre isso, é que Timóteo é um discípulo fiel no Senhor e era um discípulo capaz de ensinar como seguir e servir a Cristo.
Então, a gente já vê que em Timóteo, mais duas características, eu não vou nem enumerar, porque eu sei que daqui a pouco eu vou acabar perdendo essa enumeração. Mas duas características. A primeira, fiel no Senhor. Um discípulo de Jesus é fiel no Senhor, ao Senhor. E é alguém que é capaz de ensinar como seguir e servir a Cristo. Isso não quer dizer obrigatoriamente que seja sempre falando. Mas servir a Cristo e seguir a Cristo é mais relacional do que nós possamos imaginar. É muito mais relacional. Então, é criar vínculos, é criar relacionamentos e fazer com que pessoas vejam como é que se segue e como é que se serve a Cristo. Outra característica de Timóteo, a gente também pode encontrar em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Versículo 19, que diz: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Então, a gente aprende mais aqui uma característica de Timóteo como discípulo de Jesus. Alguém que anuncia o Filho de Deus. Paulo disse que Cristo foi anunciado entre os coríntios por ele, Paulo, por Silvano e por Timóteo. Então, uma outra característica do discípulo de Jesus, e essa característica vai ser colocada no próximo discípulo que vamos fazer, nos próximos discípulos que iremos fazer, que é a característica de alguém que faz, que anuncia, que tem coragem, que é capaz de anunciar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos também ler lá em Filipenses, capítulo 1, vocês estão vendo que eu não deixei os textos marcados, então talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo com vocês aqui, mas vamos ler aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa a escrever aos Filipenses dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, o discípulo de Jesus é servo de Jesus. Aquele que abre mão de si, aquele que ouviu aquela mensagem dizendo assim: negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. Então, uma outra característica do discípulo, que vai fazer outros discípulos, é passar essa mensagem de que nós somos servos de Jesus. Vamos também ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu porque eu acho que eu errei o texto. Desculpa, irmãos, eu tinha lido o texto errado. É capítulo 3, versículos 2 e 3. Desculpa, agora a gente vai ler o correto. Diz assim: e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé,
a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Então, uma outra característica ou outras características de Timóteo como discípulo, ele era um ministro de Deus e era alguém que estava pronto a fortalecer e animar os atribulados. O texto é bem interessante, ele diz que enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Era um povo que estava passando por tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Então, nós sabemos aqui, nós entendemos aqui que é uma outra característica que Timóteo também, que foi estabelecida em Timóteo, a questão de como ministro de Deus, ser alguém que estava pronto a fortalecer e a animar os atribulados. Tem um texto na Bíblia que diz que a gente deve sorrir, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A verdade, irmãos, é que chorar com os que choram não é difícil. O grande questionamento é somos nós muitas vezes nos alegrar com aqueles que se alegram. Infelizmente, em alguns momentos das nossas vidas, nós temos ciúmes dessas situações. Mas a gente entende com a palavra de Deus que mesmo que isso em algum momento venha a acontecer, esse ciúme venha a pairar, a palavra de Deus ela tem que ser mais forte. E aí a gente dizer, não, isso não pertence a mim, isso não é a vontade de Deus, o meu irmão está alegre porque ele está alegre e eu devo também, eu estou alegre, eu me alegro com a alegria dele. E aqui a gente vê Paulo falando que Timóteo tem a capacidade de ir lá fortalecer e a animar os irmãos atribulados. Então, que a gente também aprenda não só a chorar com os que choram, mas a sorrir com os que sorriem. A animar aqueles que estão desanimados, a fortalecer aqueles que estão atribulados. Temos vivido dias difíceis. Esse período de pandemia tem sido muito difícil, temos tido muitas perdas. São notícias de morte todos os dias, todo momento chegando a nós. Tem sido muito difícil ouvir e, inclusive, no meu caso, passar por isso. Mas a gente, mesmo distante, a gente tem que entender que nós estamos aqui como discípulos para animar, para fortalecer aqueles que estão atribulados, sejam eles crentes ou não. Uma outra característica que a gente vê está em 1 Timóteo, a gente agora vai chegando já na carta de Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. E eu queria me ater a essa palavra verdadeiro. O discípulo, uma característica do discípulo é ser verdadeiro. Ter a capacidade de passar essa verdade, a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade dos ensinamentos, a própria verdade, para outras pessoas, para fazer com que as outras pessoas sejam contagiadas também com a verdade. Não a meia-verdade, porque meia-verdade sempre vai ser uma mentira, não com a omissão, mas sempre com a verdade. Às vezes, temos dificuldade com isso, porque em alguns momentos a verdade ela traz à tona algumas sensações angustiantes, mas ela deve e tem que prevalecer.
Ser verdadeiro é uma característica do discípulo. E ser verdadeiro faz com que outras pessoas observem essa verdade e comecem também a ser contagiadas por ela. Por isso que lá no começo eu disse que essa questão de fazer discípulos é uma questão muito relacional, tem a ver com relacionamento, tem a ver com convivência, com vida, tem a ver com, hoje em dia nem tanto mais, mas com toque, com o achego, com a amizade, com o carinho, com o dia a dia. Então, a verdade as características de uma pessoa são vistas muito mais nesse contexto. Então, essa característica de Timóteo, que Paulo fala a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que seja uma característica nossa também como discípulo, para fazer outros discípulos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 23, a gente também vai ver uma outra característica, apesar de não sabermos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas a verdade é que Timóteo está lá. Versículo 23 diz assim: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. E aí, quem quer que tenha escrito, diz assim: se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Então, uma outra característica aqui é que a gente vê que Timóteo, ele diz que Timóteo foi posto em liberdade. Então, a gente vê que Timóteo estava preso. E aí, uma outra característica é a gente saber que, como discípulo de Jesus, nós temos que ter a disposição de perder a nossa liberdade por causa do Senhor. E essa liberdade tanto pode ser essa que Timóteo, que Paulo enfrentou, que Pedro passou, de prisões de fato, ou aquela liberdade que a gente muitas vezes que a gente fala, que ouve muito falar sobre liberdade de expressão, liberdade de expor seus sentimentos, liberdade de ser, de acontecer. Mas a gente sabe que a nossa liberdade ela tem a limitação da palavra do Senhor. A nossa liberdade, por mais que Jesus nos liberte, mas aí nós temos agora Jesus na nossa vida. E muitas vezes a nossa liberdade vai frutificar em pecado se a gente der vazão para ela. Então, essa liberdade que aqui foi tirada de Timóteo, no caso a liberdade física de fato, ela pode ser trazida para a nossa vida como não a falta da verdade, porque a verdade foi um item que a gente falou anteriormente, mas a gente entender que a gente tem os limites dados pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo Jesus. O agir como Jesus agiria. Quantas vezes nós não já desejamos fazer algumas coisas e não fizemos, porque se nós fizéssemos isso não glorificaria o nome do Senhor. Então, a capacidade de entender que nós temos uma disposição de perder essa liberdade é uma característica do discípulo. E a partir do momento que a gente entende, a gente passa isso para outras pessoas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai voltar um pouquinho agora. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Aí, isso é Paulo já escrevendo ao próprio Timóteo, diz assim: lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, lembra que eu falei disso? E em sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Então, a gente aqui se enche de algumas características, e aí eu vou ler para vocês. A característica de ser capaz de encher o coração do outro de alegria, porque Paulo diz aqui
que quer ficar cheio de alegria ao ver Timóteo. Esse discípulo, além de ter essa disposição de encher o coração do outro de alegria, é também munido de uma fé inegável, indisfarçável, sem enganação ou metodologia obscura. É interessante a gente ver isso aqui, que ele diz assim: lembro da sua fé sem fingimento. Então, não tem grandes coisas, não tem grandes eventos, não tem manipulação, é simplesmente o dia a dia, é aquilo que foi aprendido e é aquilo que é ensinado. Ele diz que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e agora ele vive essa fé de uma forma que é sem fingimento, é simples, é aparente, está diante dele e diante de quem mais quiser ver. Uma outra coisa que ele fala é a capacidade, porque ele diz aqui no versículo 4, lembro das suas lágrimas. Então, a capacidade de passar momentos difíceis, de até desanimar, porque ele diz aqui, por essa razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus. Isso já no versículo 6, por essa razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você. Então, a capacidade de passar momentos difíceis e até de desânimo, a ponto de precisar ser reavivado, mas que não se deixa abater, pois confia no Deus que lhe encoraja e lhe abastece com seu amor e moderação. Então o texto diz, continuando aqui, versículo 6, por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é uma pessoa que mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo tendo essa responsabilidade de fazer outros discípulos, é uma pessoa tão verdadeira que há momentos difíceis que ela é capaz de chorar, de se desanimar, mas também é capaz de ser reavivada, de se deixar reavivar, porque ela confia no Deus que lhe encoraja, que é o Deus que não dá espírito de covardia, e que lhe abastece com seu amor e sua moderação. Esse é um discípulo também de Jesus, que sabe passar pelos momentos difíceis e sabe aproveitar o dom de Deus, os benefícios de Deus na sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim, espero não ler o texto, não. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante do Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Aqui a gente vai ver mais alguns textos, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 22... Até o versículo 25, eu não vou ler todos esses textos, mas a gente vai citar aqui características que a gente vê nesse longo texto. Então, a começar aqui do versículo 14, ele diz que Timóteo é alguém que dá bom testemunho. Então, o discípulo de Jesus, que vai fazer outros discípulos, que se dispõe a fazer outros discípulos, ele deve ser alguém que dá bom testemunho. Timóteo relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras e assim sucessivamente. Então, ele é alguém que dá bom testemunho e que faz bom uso da palavra, que não se deixa levar por discussões prejudiciais aos ouvintes. Sabe aquela história de ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É lógico que a gente sabe que veio a galinha, porque a Bíblia nos diz que Deus criou os animais. Então, mas aquela história de arminiano,
e assim sucessivamente, essas coisas a gente pode e deve evitar. Principalmente quando a gente está diante de pessoas fracas na fé ou de pessoas que nem conhecem a fé. Então, para que tanta discussão? Se a única coisa que a gente tem que pensar é que a salvação é pela graça e pronto. É a graça de Deus na nossa vida. É graça, é favor imerecido. Foi Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. Só. Então, se a gente fizer o bom uso da palavra, a gente vai evitar discussões entre nós, irmãos, e principalmente aqueles que ainda não conhecem e que aí ficam com mais dúvida do que já têm. Então, um bom testemunho e fazer bom uso da palavra, não se deixar levar por discussões prejudiciais aos ouvintes. Uma outra característica, versículo 15, é que o discípulo, e que vai fazer discípulo, ele maneja bem a palavra, é uma pessoa corajosa, que apresenta-se aprovado a Deus. Versículo 15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é uma outra característica, manejar bem a palavra, ler a palavra, pensar na palavra, fazer devocionais, entender a palavra, estudar a palavra, manejar bem a palavra e ter coragem de apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra. Versículo 16, uma outra característica é evita conversas fúteis. Ele diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Então, o discípulo e aquele que vai fazer discípulo, ele evita conversas fúteis, profanas, que não glorificam a Deus. Versículo 17, que diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas versículo 17, evita linguagem torpe. Da nossa boca não pode sair palavra torpe, palavras que menosprezem, palavras que não glorificam a Deus. Versículo 22 diz assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, ou a outra característica é ser capaz de identificar os males para a alma. Ele diz que Timóteo deve fugir das paixões da mocidade. Ele falou diretamente a questão da mocidade, mas a gente pode trazer isso para a vida do jovem, do ancião, da criança. Nós temos que ser capazes de identificar os males para a nossa alma. Sabe aquela musiquinha das crianças? Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega. Eu nem sei da letra, mas deve ser mais ou menos isso. Cuidado com os males que podem trazer para a alma, os males que podem serem trazidos para a alma. O discípulo é capaz de invocar o nome do Senhor e ter um coração justo, cheio de fé, cheio de amor, cheio de paz. Tudo isso no versículo 22. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então é capaz de invocar o nome do Senhor e ter um coração justo, cheio de fé, de amor e paz. E isso passa para os demais. Versículo 23 nos ensina que o discípulo ele não se envolve em discussões insensatas, aquilo que a gente já falou, já tratou lá no versículo 14, mas agora ele vem aqui para o versículo 23 e diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. É interessante Paulo
falou isso no versículo 14, ele agora volta a essa temática. A impressão que dá é que Timóteo estava precisando de regular-se nesse sentido, de se ajustar. Era um jovem ainda, ele fala isso ainda na sua mocidade, fugir das paixões da mocidade, e ele trata num tempo e agora ele volta. Olha, fuja, seja capaz de não se envolver em discussões, porque a mocidade muitas vezes traz esse fulgor, esse desejo de discutir avidamente. Então foge, por causa de si e por causa dos outros, porque somos discípulos e porque vamos fazer discípulos. Versículos 24 e 25, o discípulo é capaz de negar-se a si mesmo com o intuito de alcançar outros. Versículo 24, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente e disciplinado com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade. Então a gente vê que aqui o apóstolo está dizendo assim, olha, você, Timóteo, é uma pessoa que precisa ou de negar-se, ou como discípulo você tem essa característica de negar-se a si mesmo com o intuito de alcançar outras pessoas. Capítulo 3, versículos de 1 a 5, eu não vou ler o texto, mas o contexto nos diz que, nos ensina que o discípulo, ele sabe viver os tempos difíceis sem se envolver com os males sobrevindo deles. É interessante isso aqui. Ele vai falar aqui, no versículo 1, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai dizer, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desordenados, desobedientes aos pais, ingratos, enfim, uma série de características que são características de tempos difíceis, mas que o discípulo ele consegue, ele tem que saber conviver, viver esses tempos difíceis sem se envolver com esses males que sobrevirão dos tempos difíceis. O egoísmo, a avareza, enfim. Do versículo 10 ao 13, então ainda no capítulo 3, nos ensina que o discípulo é alguém que não desiste da fé, mesmo em dias desafiadores. Versículos 10 a 13. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Isso é Paulo falando dele e falando a Timóteo. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais tive de enfrentar em Antioquia e Icônio. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. E até o versículo 13, ele vai ensinar, vai falar de Timóteo, vai falar da característica de Timóteo e vai nos ensinar que alguém que não desiste da fé, mesmo em dias desafiadores. Timóteo tinha testemunhado os sofrimentos de Paulo. Mesmo assim, não desistiu da fé. Paulo fala isso sobre Timóteo. Versículo 14 ao 17, diz que Paulo fala sobre Timóteo, sobre permanecer nos ensinamentos de Cristo. O discípulo, ele permanece, dias difíceis, dias bons, dias de fartura, dias de faltura. Enfim, o discípulo que vai fazer outros discípulos passa também essa mensagem, permanecer nos ensinamentos de Cristo. E o capítulo 4, versículos de 1 ao 5, uma característica que eu diria que a gente tem que tê-la intrínseca no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, na nossa vida cristã. Quando a gente entrega a vida a Cristo, a primeira coisa que a gente entende é que a gente tem que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. O discípulo que faz discípulo, ele prega a palavra e ensina o outro discípulo, os novos discípulos, a pregarem a palavra.
Então, meus amados irmãos, façam discípulos, vivendo, se relacionando. Façam discípulos, aprendendo com os discípulos da palavra. Façam discípulos, deixando Jesus tomar conta da sua vida. Façam discípulos com as suas vidas. Façam discípulos com o seu falar, com o seu agir. Façam discípulos com a simplicidade da sua fé. Façam discípulos porque Jesus disse que nós devemos fazer discípulos e que não podemos e que não há por motivos para temer, porque eis que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Façam discípulos. Deus abençoe.